Tá dando uma obra aqui. É difícil gravar com a obra. Vamos lá. Olá, eu sou Pablo Saraiva e este é o segundo vídeo da nossa série de introdução ao Java. Nós vamos aprender a programar computadores, vamos aprender a programar Java nessa série de vídeos. E hoje eu vou mostrar para vocês o que são variáveis, como nós podemos usar variáveis nos nossos programas, tá? Então eu estou aqui na tela do nosso projeto anterior, do jeito que a gente deixou, aquele projeto Olá Mundo, né? Ele está com o JUnit aberto aqui, que ele na última execução, né, que a gente rodou o nosso teste, ele abre essa janelinha aqui do JUnit. E aqui está o Package Explorer, da forma como nós deixamos o projeto. Não tem nada diferente da última versão. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa linha onde nós imprimimos no console Olá Mundo. Tá? Esse Olá Mundo, entre aspas, é uma string. Uma string é um conjunto de caracteres que formam uma linha, uma frase, ou pode ser um texto inteiro. Então, quando você quer representar texto no seu programa, você usa uma string. Tá? Só que aqui não existe uma variável de uma string. Isso aqui é uma string literal. Nós estamos imprimindo na tela direto uma string literal. E hoje nós vamos transformar isso numa variável. Tá? Então nós vamos nesse bloco do método teste que a gente já tinha visto, né? Mas relembrando, esse bloco do método teste que começa aqui e finaliza aqui, né? Fica entre chaves. Nós vamos declarar agora uma variável string que vai guardar um texto que nós vamos mostrar na tela. Então nós podemos colocar string para dizer para o Java o tipo da variável que nós vamos declarar. A gente coloca frase, que é o nome da variável, símbolo de igual, que é um sinal de atribuição no Java. Nós vamos recortar esse pedacinho aqui, colar aqui. Então, nós estamos aqui declarando uma variável chamada frase do tipo string. E o valor dela, nós estamos colocando dentro dela o valor Olá Mundo. Tá? E aqui no System Out nós vamos colocar para ele imprimir a frase. Podemos salvar. Botão direito, Run as JUnit Test. A gente viu que agora ele escreveu lá embaixo Olá Mundo. Certo. Então nós temos aqui a variável frase que está sendo impressa ali. Vamos brincarmos um pouquinho e vamos criar uma outra variável chamada nome, e eu vou colocar aqui Pablo Saraiva, certo? E vamos supor que na nossa frase de boas-vindas você não queira dizer Olá Mundo, você queria dizer Olá especificamente para uma pessoa. E nós temos aqui uma variável com o nome dessa pessoa. Isso, hoje nós estamos digitando na mão o valor dessas variáveis. Mais para frente nós vamos capturar o nome de uma pessoa, seja de uma página web ou de um programa, linha de comando, desktop. Você vai poder coletar esses dados para preencher o valor das suas variáveis para usar da forma que você quiser. Tá? Então, nós vamos começar simples e depois nós vamos progredir. Então, temos aqui string frase e a gente quer trocar esse mundo pelo nome de uma pessoa. Tá? Então, vamos apagar o mundo aqui. Nós podemos fechar. Vamos lá. Isso aqui é uma string literal. Olá, espaço,
O símbolo de mais, para variáveis do tipo string, ele é um concatenador. Ele junta duas strings para formar uma nova string. Então aqui eu estou juntando olá, a string olá espaço, com a string nome, que está declarada aqui, e eu posso colocar o nome que eu quiser. E depois ele está concatenando também com um ponto de exclamação, fechando essa frase. Então, aqui eu estou concatenando, quer dizer, estou juntando em uma só essas três strings. Duas literais e uma que está numa variável chamada nome. Por fim, isso tudo está sendo atribuído, está sendo colocado dentro da variável frase. E eu vou imprimir o valor dessa variável frase na tela. Então, mesmo procedimento, botão direito, Run as JUnit Test. Então apareceu lá no console, olá Pablo Saraiva. Então, eu posso agora, já tendo o nome que eu quero colocar na minha saudação separada numa variável, eu não preciso ficar manipulando a frase o tempo todo. Só preciso alterar o nome e ele muda a frase que eu estou querendo escrever na tela. Vamos olhar agora um outro tipo de variável. Vamos supor que ao invés de trabalhar só com textos, você queira trabalhar também com números. Tá? O Java tem um tipo para trabalhar com números inteiros, que é o int. Então vamos colocar aqui int idade 35. Então o que eu estou dizendo? Bem parecido aqui com a declaração da string. Tá? Primeiro você diz o tipo, depois você dá um nome para sua variável e depois você atribui um valor. Para que eu dou um nome para minha variável? Para você poder utilizar em outras partes do código, igual a gente fez aqui, ó. O nome dessa variável aqui, nome, né? Vamos voltar para o Saraiva. E eu usei essa variável nome lá na frente, certo? Então aqui a variável é idade, coloco um valor 35 e eu posso manipular esse valor mais para frente. Eu posso também usar o system out para imprimir na tela, aqui no console, o valor de uma variável do tipo inteiro. Então, se eu rodar novamente para JUnit Test, olá Pablo Saraiva 35. Um outro tipo de variável que nós temos é o float. Então, posso colocar aqui peso, posso colocar 80.5 F. O float é um tipo de variável que nós usamos quando queremos utilizar números que possuam casas decimais, né? O int é somente para números inteiros. Se você quiser números que possuam casas decimais, nós temos dois tipos. O primeiro que nós vamos ver é o float. Tá? Repare o seguinte: o literal de cada tipo de variável, ele possui uma forma de ser representado. O que é o literal? É um valor literal que não está exatamente, não é uma variável, é um valor puro. Então aqui eu tenho string Pablo Saraiva. Como é que eu sei que é uma string? Está entre aspas. Aqui eu tenho inteiro 35. Tá? Ele é representado simplesmente pelo número 35, assim como nós representamos normalmente. Como é que eu represento um float? O float, ele tem esse Fzinho, tá? Ele permite
colocar um ponto, né, para representar as casas decimais, mas eu sei que é um float porque tem esse Fzinho depois do número. Podia ser, por exemplo, só 35F, tá? Não precisaria ter um ponto aqui, só por ter o F é um float. Então aqui, mesma coisa, também posso mostrar o peso na tela. Uma coisa interessante de ver é o seguinte, ó. Vou apagar essa linha. Repare que ele marcou o peso em amarelo e colocou um warning aqui. Se a gente colocar o mouse aqui na direção no Eclipse, ele mostra, ó, o valor da variável local peso não foi usado. Quer dizer, eu declarei uma variável que eu não usei para nada. Então, é um indicativo do Eclipse de que eu não preciso dessa variável, porque eu não estou usando para nada. Tá? É boa prática você declarar uma variável só quando você for usar. Às vezes você tenta pensar muito na frente, não vou precisar disso, daquilo, declara um monte de variável, no final você não vai usar. Então, na hora que você for usar, você declara, atribui valor e tudo mais, para você não correr o risco de declarar variáveis à toa. Declarar variáveis à toa tem uma série de consequências, de uso de memória. Você acaba, às vezes, gerando algumas instruções no código da sua classe que não vão usar. O compilador vai tentar otimizar isso, vai tentar remover essas coisas para você, mas é melhor não contar com isso, né? Então vamos mostrar aqui o peso também. Um outro tipo de variável que você pode usar, se você quiser usar casas decimais, é o double. Tá? Como é o literal do double? O literal do double é só o númerozinho sem esse F que a gente coloca no float. Qual a diferença do double para o float? É a precisão. O float ele é menos preciso e o double ele é mais preciso. Tá, se eu tenho um número mais preciso, por que eu tenho um menos preciso? Porque a computação com números float ela é mais rápida do que com números double e ela ocupa menos memória. Então, se a precisão não for fundamental para aquilo que você está fazendo, né, você pode usar o float, que é bem preciso. Tá? Se você quiser pesquisar um pouco mais da diferença da precisão do double para o float, tem bastante material na internet, no Wikipedia e tudo mais. Um outro tipo de variável que nós temos no Java é o boolean. O boolean é um tipo de variável que permite dois valores, verdadeiro e falso. Quero saber, por exemplo, se 35 é menor que 20. Aqui eu estou usando um número inteiro literal 35, um número inteiro literal 20, né? E eu estou perguntando aqui, através desse operador, menor que, se 35 é menor que 20. 35 é menor que 20? Não, é maior. Então isso daqui vai retornar falso, e é o que vai estar guardado aqui. Tá? Vamos jogar na tela o valor de é menor, que a gente vai ver se ele guardou realmente falso. Case. Então ficou lá, ó. Olá, Pablo Saraiva, 35, 80.5, 80.5 e falso, né? Se eu mudar o operador aqui, colocar 35 é maior que 20 e a gente rodar o teste novamente, você viu que ele mudou para true, quer dizer verdadeiro. Então, os valores que nós podemos armazenar numa variável boolean são true
e false, verdadeiro ou falso, né? Então posso colocar true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Essas variáveis Boolean vão ser usadas extensamente durante a programação. Outros tipos de variáveis que o Java tem para números inteiros são o byte, o short, e o long. O byte ele guarda o número inteiro de 8 bits, o short guarda um número inteiro de 16 bits, o int guarda um número inteiro de 32 bits e o long guarda um número inteiro de 64 bits. Então, dependendo do tamanho da informação que você for colocar naquela variável, você pode escolher um número, um tipo numérico, um tipo de variável mais apropriado. O int vai te atender bem na maioria dos casos. A performance do byte, do short e do int ela é semelhante. O long ele é um pouco mais custoso. Além desses tipos, tem um tipo chamado char, que guarda um caractere. Então, a sintaxe é a mesma, tipo, char, o nome da minha variável, minha letra, igual, que é o símbolo de atribuição no Java. Então a gente pode chamar de recebe, também é usado. Então minha letra recebe P, né? E esse P, que é um caractere, um char, o literal dele é essa aspa simples, né? Ao invés de ser aspas duplas, como a gente usa no string, no caractere é só essa aspa simples aqui, umazinha só. Isso representa um caractere, tá? Também é muito útil em várias situações em que você quer tratar um caractere e não uma string, certo? Então esses são os tipos primitivos de variáveis que nós podemos usar em Java, exceto o string aqui, que não é um tipo primitivo. A string é um tipo especial no Java. Ela é uma classe, mas ela não é uma classe tradicional, é uma classe especial, né? Por exemplo, ela tem o operador mais, que permite fazer concatenação, e você não consegue desenvolver isso numa classe sua porque o Java não permite sobrecarga de operadores. Então a string é uma classe especial que também faz parte desse conjunto básico de variáveis que você pode utilizar. Nós vimos agora há pouco aqui, quando estávamos vendo o tipo Boolean, o operador é menor que e é maior que para números inteiros, né? E a gente viu que ele retorna um Boolean. Então, se eu coloco que 20 é menor que 35, né, eu tenho dois números inteiros, um operador que opera nos números inteiros, e o resultado dessa operação é um Boolean. Então, 20 é menor que 35, verdadeiro ou falso. Né? Tem alguns outros operadores que são interessantes para números inteiros ou para números de ponto flutuante, né, que são números com casa decimal, que são o operador de adição. Então posso colocar aqui 35 mais 20, ele vai me fazer essa operação de adição dos dois números, vai dar 55 e ele vai retornar um inteiro. Eu tenho a subtração, tenho a divisão, tem um conjunto de operadores que eu posso usar para manipular esses números inteiros, os números de ponto flutuante, que também são interessantes, e nós vamos usar também extensamente esses operadores. Então hoje nós vimos o conceito de variável, vimos os tipos de dados mais comuns do Java, os tipos de dados primitivos do Java, vimos o string, né? Colocamos esses valores literais nas variáveis, vimos como nós podemos fazer algumas operações com eles, imprimir os valores na tela, né? E isso é o básico da programação. No próximo vídeo
nós vamos falar de estruturas de repetição. Muito obrigado, galera. Valeu!